Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa neste momento o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, Séries AM, Positivo FM e também pelo YouTube do Grupo Séries nesta manhã de domingo, sempre para estar a evolução constante. Sou Felipe Keller, a equipe de jornalismo do Grupo Séries de Comunicação nesta manhã retratando, abordando os fatos da semana no Brasil, no mundo, nos destaques aqui da nossa região e também fatos relevantes da localidade do município de Nome Toque. Comigo, Daiane Gissen, Antônio Sadi Ribas e Jéssica Gomes. Na técnica está o nosso colega o Gustavo, que está também presente aí no programa de hoje para esse trabalho aí de desenvolvimento que a gente vai fazer aí, relatando o que aconteceu nestes últimos dias. Se passou a Expo Direto, muita coisa aconteceu ao longo dos últimos dias aqui na nossa região, inclusive, e também no meio político brasileiro. Mas a gente sempre começa falando da pauta internacional. Até a gente vai falar um pouco aí sobre política, viu, Sadi? A gente debateu muito política essa semana. Tem também Expo Direto, tem evento em Santo Antônio do Planalto, muita coisa acontecendo. A gente vai resumir aqui aos poucos. O fato, Sadi, notícia internacional: Joe Biden e Trump seguem como candidatos à eleição. O primeiro turno das eleições do Brasil é 6 de outubro. No final do mês, no último domingo, vai ser o segundo turno. Em novembro tem eleição nos Estados Unidos. Em dezembro saberemos quem será o presidente americano. Ano de muitas eleições pela América. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, amigos ouvintes aqui do Grupo Séries, as colegas. Tivemos também eleição em Portugal agora recentemente, ganhou a direita depois de bom tempo lá em Portugal, né? Os portugueses. Isso mesmo, lá o sistema parlamentarista, né? E elegeram a maioria, então, que compõe o parlamento com direita, né? Ou de tendência à direita, e eles vão indicar o novo presidente de Portugal. Né? Mas esse sotaque, Portugal. Portugal. Mas, Felipe, essa eleição dos Estados Unidos ela é muito interessante porque ela, de alguma forma, dita uma tendência de mundo. Nós não temos lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, por exemplo, essa polarização entre esquerda e direita. O Biden não é necessariamente um esquerdista, ele tendencia à esquerda, mas não é. Né? O Trump já não. Esse já é um direitista ferrenho, né, adepto às questões mais de direita e tal. Então, essa eleição ela tem interesse, ela chama o interesse do mundo por conta desta peculiaridade. Agora, os dois sofrem contestações. Né? Mas principalmente o Biden, que sinceramente o cara não tem mais condições. Ele está com 81 anos hoje, né? E não tem condições de comandar um país como os Estados Unidos. Engraçado é que não se teve outro para colocar no seu lugar. Né? A política americana do lado dos republicanos realmente ficou devendo dessa vez com a permanência do Biden como candidato. Do outro lado, então, o Donald Trump, ele está numa condição de ter problemas também, principalmente com a justiça americana. Né? Teve muitos problemas, perdeu a eleição nessas condições. A exemplo do que ocorreu aqui, foi muito parecida a eleição lá dos Estados Unidos com a que ocorreu aqui no Brasil com o Bolsonaro. Né? E os americanos estão voltando na mesma situação. Os críticos, né, os bem críticos, né, estão condenando os dois candidatos, não querendo nenhum dos dois. Agora, que a eleição americana tem importância e que ela pode ditar o ritmo da política internacional, a gente não tem dúvida nenhuma. Porque a influência econômica que os Estados Unidos têm, sendo a primeira economia do mundo, faz muita diferença. O poder de persuasão militar que tem os Estados Unidos perante
geograficamente a todo o planeta, isso faz diferença. E isso passa necessariamente por uma eleição. E essa eleição é que está em curso, né, com os 2 candidatos já habilitados, como você bem referiu, já indicado pelos seus delegados. Muito bem, em novembro, então, vai ter eleição nos Estados Unidos. Cada estado americano tem a sua forma, o seu processo de organização de votação. Uns fazem de maneira mais eletrônica, outros fazem de maneira mais manual, no papel mesmo. Alguns estados o voto pode ser feito por correio, ou seja, mas o que vale na eleição americana é a quantidade de delegados conquistado por estados. Então, por exemplo, se fosse no Brasil, se você vencesse São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, você teria mais delegados se você vencesse na região Nordeste. Aí, mesmo você perdendo em quantidade de votos, o que vale é a quantidade de delegados. Ou seja, tem estados que têm mais e estados que têm menos. Então, por exemplo, o Trump perdeu na quantidade de votos para Hillary Clinton, mas ganhou em número de delegados e foi eleito presidente em 2016, né? É uma eleição um tanto quanto esquisita, né? Isso. Sob esse ponto de vista, você tem maior número de eleitores e... É bem diferente da nossa, né? Bem diferente, né? Acho que é 172, né? O mínimo. A partir de 172 Isso, você já é considerado presidente, né? Não alcança mais o número de delegados. Mas essa eleição americana, Felipe, ela é esquisita. Esquisita não. Pegando uma democracia com um processo diferente. Eu acho que define melhor assim. Porque o que está certo? Nós aqui, eles lá, quer dizer, o que ocorre, por exemplo, na Venezuela, né? Ou em Cuba. Né? Então, essas questões aí são muito peculiares. Ali nem tem eleição, né, Sadi? Ali é um teatro. Tu tá falando do... Venezuela, Cuba. Podia botar Cuba também nessa aí. Lá também, né? Não tem eleição. A China também, né? Na China também, né? Na Coreia do Norte também não. Né? Mas, Felipe, o fato dos americanos não terem a obrigatoriedade do voto também é algo que chama atenção. Esse fato por si só, ele repercute muito e tem, né, um poder muito grande nas eleições ou na eleição norte-americana. Então, essa é uma diferença entre o comportamento do eleitor Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né? Aqui você tem que, se você não for votar, você tem que pagar uma taxa de multa, né, Daiane? Ou justificar por que não votou. Exatamente. Bom dia, Felipe, Sadi, Jéssica, os nossos ouvintes. São diferenças eleitorais, né, de país para país, mas realmente, apesar de voto ser um direito, ele também é obrigatório aqui, né? Então a gente tem toda essa função de ter que justificar, pagar a multa para se manter em dia com a justiça eleitoral. Jéssica já é obrigada a votar. Já sou, uns 2 anos atrás. 2 anos já? já sou obrigada a votar. Tu fez o título, né, com 18 ou menos 18? Eu fiz um pouquinho antes de fazer 18. Um pouquinho antes? Uhum. Aí tu chegou a votar em 2020 ou não? Não votei em 2020. Vai ser a primeira vez agora? Que tu vai... A primeira vez agora. Como eleitora? Como eleitora. Viu? Eleitora estreante em 2024. Isso aí, eleitora. Legal. Estreando aqui no município. Enfim, são... Só para explicar o caso da Jéssica aqui, dos 16 e 17 anos é facultativa, ela vota se quer. Né? Sim. Com 18, então, ela tem a obrigatoriedade de comparecer à urna. E acima de 65, que é facultativo também, não tenho certeza. 75 anos. A partir dessa faixa etária que a pessoa não é obrigada a comparecer na sessão, ou na sala, ou na urna, na sessão pelo qual exerce o voto. Nós temos uma média de abstenções em torno de 10%, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, 9%. Né? Mas essa é a média. A última eleição, eu estou falando aqui, não me toque agora. Sim. Porque para o governo federal foi mais de 23%. Né? Foi uma média de 20%, que é voto, como diz minha avó, voto para chuchu. Bastante voto. Se você pegar o percentual de eleitores que nós temos no Brasil, 20%, né, é bastante. Né? Isso faz diferença, isso muda uma eleição. É mais de 3, 4 milhões, quase 5 milhões de votos, né? Mais, talvez. Por aí, acho que fica nessa. Sou ruim de conta, mas a diferença foi de 1 milhão de votos entre os dois, entre Bolsonaro e o Lula. Então, poderia decidir a eleição se
eleitores que tinham a obrigação de comparecer não compareceram. Mas uns não compareceram porque não queriam nenhum candidato, outros porque não podiam, outros porque estavam em condições que não... né? E assim foi esse percentual, mas eu acho que, Felipe, a questão de uma votação, de uma eleição, é questão de consciência, né? Você tem que estar convicto. Se esses que não foram para a urna na última eleição, por exemplo, a presidência aqui no Brasil, não tinham convicção de nenhum dos dois, então é melhor que não votasse mesmo e deixasse. Mas a sugestão é que optassem pelo menos ruim, né? Para que o estrago não fosse tão grande. Os 20% seriam em torno de 31 milhões de... Bem mais nossa conta, viu? Os Ixi. 3 milhões foram os nulos. Ah, não. A porcentagem de nulos. Tinha que saber o número de eleitores, eu não lembrava o número de eleitores. 31 milhões. 31 milhões. 20%. Não, o número 20%. total de eleitores. Que... Vamos encontrar essa informação só um pouquinho. Porque essa quantidade de eleitores que não votou nem para o outro é uma diferença bastante significativa no contexto de resultado final, né? A gente não saberia se boa parte desse eleitorado ou metade desse eleitorado votasse num dos dois, como seria o resultado final. 156 milhões de eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Então, num total aí, é bastante votos. É 31 milhões é a muita população coisa. da Argentina, né? Que não votou nenhum dos dois candidatos no primeiro e segundo turno. É povo, é muita gente. Jornalismo em pauta. Seguimos com mais informação. Nesta manhã de domingo, na última semana, nós tivemos a 24ª edição da Expo Direto Cotrijal. Daiane, os números, a gente está falando em porcentagem, continuamos falando de números então. Grandes números nessa 24ª edição da Expo Direto Cotrijal, até peguei aqui para não errar. Os bancos movimentaram nessa edição 7,1 bilhões de reais, também um valor que representa 13,17% superior ao ano de 2023. Já negócios com recursos próprios giraram em torno dos 500 milhões de reais, o que aí sim representa uma queda de 12,28% em comparação a 2023. O pavilhão internacional foi o que registrou uma alta mais representativa, que chegou a 97%, e registrou um giro de negócios de 226,6 milhões de reais neste ano, e no ano passado foi apenas de 114 milhões. O pavilhão da agricultura familiar comercializou 3 milhões de reais, uma elevação de 16,4%, no ano passado foram 2 milhões e meio. E a feira contou com um total de 577 expositores em 131 hectares, né? Somando então o total de 7 bilhões registrados neste ano, 7 bilhões e 900. O que chama atenção em termos de negócios é o pavilhão internacional, que teve um acréscimo de 90%. 97%. 97%. É praticamente o dobro, né, Felipe? A presença da comitiva chinesa, do Vietnã, ali realmente fez bastante diferença no ponto de vista de alguns contratos. Até quando estava no pavilhão da agricultura familiar, do pavilhão internacional, era legal, acho que estavam fazendo contratos, né? Tu via uma pessoa com, acredito que era um contrato escrito em chinês, aí uma outra pessoa no notebook escrevendo em português, ela lendo aquela em chinês e escrevendo em português. E mais um computador no meio. Tinha que ter os tradutor também, né? Isso, e mais um computador ali em inglês. Ou seja, eu acho que era um contrato para cada tabelionato, né? No Brasil e do chinês. Para cada país, e né? um contrato em inglês, acho que porque talvez era exportação, importação, alguma coisa nesse sentido. Mas era assim um mundo, digamos, de muitas línguas ali, né? Brasil, português, chinês, inglês, enfim, que aconteceu no pavilhão internacional. Ali
é um dos destaques em termos de negócios, né? Ao menos nessa 24ª edição da Expo Direto Cotrijal. Outro assunto que perdurou bastante na parte mais técnica foi a questão da irrigação ao longo da feira. Teve a movimentação política de terça-feira, o recorde de público, muito pela presença de público na terça também, né? Então é um resumo que a gente traz aí da Expo Direto. A primeira Expo Direto da Jéssica como jornalista também. Gostou? Gostei, bastante corrido, né? A gente vê, passa muito rápido, né? Na quinta-feira tardinha a gente já tava pensando, poxa, já tá acabando. Passa rápido. Na verdade, demais. parece que a gente vive 3 semanas em uma, mas ela passa rápido. Esse ano também vale ressaltar, Felipe, que a gente conversou também com o secretário de Desenvolvimento Rural e o número de mulheres que estão à frente dos negócios, principalmente na agroindústria familiar, aumentou nesse ano. O número de mulheres e jovens aumentaram frente às agroindústrias, né? Elas estão comandando as agroindústrias familiares. Isso é legal, é a nova geração, porque as agroindústrias representam a agricultura familiar, né? Vocês compraram um queijo, algum suco lá? Vocês deram uma passeada? Eu comprei vinhos, Felipe. Ah, é? Muito bons. Fiz Ela uma boa compra de vinhos. Eu fiquei pela Daiane só por ela me convidar para ir tomar vinho. Será que ela vai revender, Jéssica, alguns vinhos? Sinto muito avisar vocês, mas não tem mais muita coisa. Isso em uma semana. A gente não bebe vinho, o quê? Eu só bebo vinho no inverno, né? Mas não sei se tu bebe também vinho, Sandy. Vinho geralmente no inverno, né? Para dar uma esquentada no pelo. Mas recomendar a Jéssica aqui, já que foi a primeira dela, e ela deve ter aprendido já. Geralmente o bom de ir na agricultura familiar lá é no finalzinho da feira, por 5 horas, que aí eles fazem liquidação de tudo. Ah, e isso é verdade. Mas aí tem outro ponto, Sadi, que eu sofri, que um produto que eu queria não tinha mais. Bom, já tinha acabado, aí tu corre um risco também. Se tem algo que tu quer muito, vá no primeiro dia. E aí se tu quer a promoção, aí deixa mais pro final. Se quer promoção, se quer comprar de forma... Assim, mas a promoção dos vinhos já estava bem boa no último bem dia. Boa, né? Exatamente. No final da feira ali, para não trazer o que sobrou, né? Tem gente que, por exemplo, vende tudo. Eu fiquei sabendo de um casal, né, que fazia barras de cereais com sabores diferenciados e preparou 30 mil barras e vendeu todas na quarta-feira já, não tinha mais, né? E aí de quarta, quinta e sexta, então eles até dizem que permaneceram ali na feira, mas anotando alguma coisa assim para outras, e até porque não dava para voltar para casa para fazer, porque parece que depende de um tempo a mais para produzir, né, as barrinhas, R$3 cada uma, né, e venderam 30 mil, então venderam 30 mil barras. Quanto é que dá isso financeiramente falando, que eu sou ruim de conta? 90 mil reais? Qual é o valor da barra? 3. 3 vezes a quantidade produzida? Dá 90 mil reais? Por aí. Por aí, aproximadamente. Mas jornalismo, né? Que não é matemática. Gente, assim, vocês deem um desconto. Não, vamos fazer o cálculo. Quantos produtos? 30 mil barras. 30 mil. A 3. Peraí, são... 90 mil. Né? 30 mil. 90 mil. Ah, 90 se são 30 mil, R$1 cada uma, daí 30 mil, mas como 3, 90 mil. 3 vezes 3, eu acabei comprando um guarda-chuva, mas esqueci no carro do Samir, tem que pegar ainda. Tá lá, fica a cobrança aqui pro colega trazer o guarda-chuva. A cobrança segunda-feira, amanhã, trazer o guarda-chuva. Falando em chuva, é a primeira vez que chove no primeiro dia da Expo Direto, né? E no último também. E no último também. Abriu com chuva. Abrir e finalizar. É verdade, essa aí também. E como é que foi a experiência como repórter, Jéssica? Felipe, na verdade foi bem corrida, era tudo na hora, né? A gente, agora tem que fazer essa live, a gente tem que conversar, a gente tem que ir nesse evento, então é muito rápido, mas é muito bacana mesmo. Como tu realmente falou, a Expo Direto é uma faculdade. A gente aprende muito. Tá louco. Mas com certeza ano que vem vai ser melhor ainda pra mim, né? Porque daí eu já tenho um pouco mais de experiência também. Continuando com a Jéssica, durante esse final de semana tá tendo festa em Santo Antônio do Planalto, é a Expo Santo Antônio do Planalto. Expo SAP.
Expo SAP. Isso aí, 2024. E festa em comemoração aos 32 anos. Teve showzaço ontem também. Bruno e Barreto. Bruno e Barreto ontem, show nacional na Expo SAP 2024. Como o Felipe falou, completam 30 anos. 32? No dia 20, agora de março. Mas, né, antecipado essas festas de 15 a 17 de março tem a Expo SAP aí. Inclusive, hoje tem uma programação muito bacana que já começa agora, às 7 horas. Né, o início das atividades do 5º rodeio da cidade de Santo Antônio do Planalto. Daí, às 8h30, também tem o início das atividades do 1º rodeio artístico do CTG Porteira do Planalto. Hoje de manhã também tem, às 9h30, abertura da Feira da Indústria, Comércio, Serviços de Inovação, Tecnologia, Artesanato, Agroindústrias, Agricultura Familiar e também início da visitação, né? Aberturas aí dos portões ao circuito de exposições. 9h30 também tem a mateada com distribuição de erva mate, missa crioula na arena de shows também às 10 horas da manhã. Às 11h tem talentos locais na praça de alimentação. Ao meio-dia tem o almoço, daí às 14 horas retorna as atividades com os talentos locais na praça de alimentação. Às 3 horas da tarde, grupo Pegada na praça de alimentação. Encerramento das atividades do 1º rodeio artístico é às 17h30. Às 18h tem Tia Garotos na arena de shows. Olha só, mais um show aí neste domingão. Também às 20 horas tem o fechamento da feira, né? E às 20h30 tem a banda Sedução Fatal da Arena de Shows, que encerra aí por 11h30, meia-noite. Mais uma edição aí da Expo SAP, completando 32 anos o município de Santo Antônio do Planalto. Lembrando que a gente também teve alguns painéis que começou na sexta-feira com o tema de empreendedorismo e inovação no caminho do sucesso. Né? O palestrante foi o Lucas Bihar. No sábado a gente teve Arquitetando Plantas de Alta Produtividade. O palestrante era o Luiz Gustavo Floss. E também no sábado teve presente o Luiz Paulo Haut para debater a atualização sobre produção e aplicação de amônia verde líquida na lavoura. E, é claro, a gente teve também o senador da República Federativa do Brasil, Luiz Carlos Reis, também no sábado presente na feira. Ontem à noite, eu e Thalita estivemos lá, também acompanhando o Bruno e Barreto. Foi um grande evento, o pessoal estava animadíssimo para esse show então de ontem, no sábado. E Felipe vai estar lá hoje para acompanhar o fim da feira também, o fechamento. Sim. Vou torcer para o Inter, depois vou dar uma olhadinha lá no show. Verdade. Baita feira aí, né? Mais uma Falando em Inter, tem jogo pelo Campeonato Municipal esse domingo também, né, Jéssica? A gente já aproveitando alguns eventos do final de semana. Do Municipal tem também, né? Mais dois jogos hoje. Ontem a gente teve transmissão com o Guarani Gaúcho. 11ª rodada, se não me falha a memória, no total de 16 rodadas. Campeonato que vai terminar sadio ali em maio para maio, né? Vamos entrar inverno adentro, né, Felipe? Com as finais do nosso municipal, mas o campeonato é bom, o campeonato tem atraído aí bastante torcedores e tecnicamente eu considero um campeonato muito bom, tanto pelo número de equipes, mas eu acho que o fator principal é o fato de termos 5 jogadores de fora e tecnicamente o campeonato aumenta, mesmo tendo um número bastante grande de equipes, né? Porque se fôssemos pegar só jogadores de nome toque, não teríamos, né, Jéssica, uma qualidade tão boa tecnicamente falando. Como tem 5 jogadores de fora, aí então esses jogadores tecnicamente são bons jogadores, então acrescentam em qualidade técnica nesses times aqui do município. É verdade, hoje tem Barcelona e Sabia Branco na Vila Conceição e também Harmonia e Ipiranga às 16h30, fechando aí a 11ª rodada do campeonato. Daí foi ver o show do Bruno e Barreto ontem. Decorou uma música para cantar para nós? Não vou arriscar. Quem canta bem aqui na nossa bancada é o Sadinho. Eu vou deixar. Não chego naquele timbre de voz. Mas foi um showzaço. Tá certo, então. Domingo é dia de Jornalismo em Pauta para estar a evolução constante. Obrigado pela sua audiência nessa manhã, nas séries AM, Positiva FM, também em vídeo na página do YouTube do Grupo Séries.
Sadi, muita polêmica no meio político nacional, crise na Petrobras, questão de gestão. O presidente Lula esteve sexta-feira no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, queda de popularidade. E aí, qual que é a avaliação política da semana? Crise no União Brasil, muitas coisas aconteceram. É bastante protocolar, né, Felipe, a visita do presidente Lula aqui no Rio Grande do Sul. Ele não poderia ter outra atitude senão essa, ter uma atitude de protocolo. Claro que ele, tenho certeza que gostaria muito de produzir o que produziu, o que vem produzindo, na verdade, o Bolsonaro em várias incursões pelo Brasil, mas não é o caso do Lula, principalmente aqui na região sul, né? Se ele for até do Nordeste, eu acredito que ele possa ter essa popularidade, mas as informações que vêm de lá dão conta que nem lá ele está conseguindo ter essa popularidade, né? Ter essa condição assim de ser um homem público. Nesse momento, pelo menos não. Ele já não tinha isso durante a campanha aqui na região sul, muito menos agora, depois, né, que ele iniciou o governo. Então, Felipe, eu sinceramente, mesmo sabendo que, por exemplo, os colegas, os amigos, os correligionários do presidente, do partido, do PT, poderiam produzir uma manifestação calorosa para ele, isso gera muito desgaste também, isso gera muito empenho e fica uma coisa assim, né, meio que sem sabor. Então, da maneira protocolar como ele chegou aqui, talvez fosse, né, a melhor situação nessas condições. O que o Rio Grande do Sul esperava do presidente, na verdade, Felipe, é uma visita quando daquelas enchentes ali, quando faltou chuva para as lavouras. Ali é que ele deveria ter vindo, né? Ali é que ele deveria estar aqui. Ele não veio. Ele foi ao Egito naquela época, né? Não veio, prometeu mandar dinheiro e não mandou até agora, né? Nem para o estado do Rio Grande do Sul e nem para Santa Catarina, que é um estado que sofreu bastante também e que não teve a atenção do governo federal. E aí eu acho ele, como presidente da República, um erro crasso, um erro grave, porque você não é só presidente de quem votou em você. A partir do momento que você foi eleito presidente, você é presidente de todos, independentemente de que o Estado, o cidadão votou ou não votou em você. E isso, esse revanchismo político, administrativo, um comandante, um democrata, um líder de nação, um homem que deve ser o cara que olha por todos, não deve fazer, né? E o Lula fez, né? Ele haverá de pagar um preço por isso. Continuar pagando, aliás, um preço por isso aqui no estado principalmente. Esses dias eu ouvi uma declaração dele também. Uma repórter perguntou para ele o que ele iria fazer pelo agro e esse pedido aí de financiamento e de dinheiro e principalmente de renegociações das dívidas dos agricultores por conta da seca, por conta das dificuldades lá no Mato Grosso. E até o ano passado aqui no estado ele disse que não devia nada porque o agro não votou nele. Então é um tipo de pensamento assim que eu realmente, como político, não posso concordar com ele e acho que ele, ao proceder desta forma, haverá de pagar um preço político. São as questões políticas que aconteceram aí ao longo da semana. Também teve essa queda de braço aí, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, com relação à questão do porte de maconha. Né? O Supremo está votando essa questão, está 5-3, né, a favor do porte. E no Congresso Nacional, a comissão, a CCJ, então, a partir de um projeto do texto do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, então, colocando como crime o porte de maconha, né? Até porque o nosso Código Penal já pune isso, né, Felipe? O que falta ali discriminar, e agora o Senado encaminhou essa questão, é determinar o quanto que a partir de quanto que o Supremo também estava lá se debatendo, passa a ser crime ou não. E o Senado foi taxativo.
independe o tanto, né? Se tem um cigarro ou se tem 10 quilos, você estiver com o entorpecente, é um crime. Você está cometendo um crime, né? Não existe mais prerrogativa, por exemplo, se eu tenho para consumo próprio ou para vender ou estou traficando, né? O crime é o mesmo, né? O crime é de lesa pátria, o crime é de saúde pública e eu concordo que haverá de ter uma punição. Aí argumentaram, não, vai punir quem é pobre e quem é preto, né, nas favelas. Mas, tchê, é proibido. Que negócio é esse? Não pode usar, está proibido. Os caras não entendem isso. Não é específica para gênero ou cor de pele, a lei é igual, ela é igual. Eu não sei por que argumentaram isso, sinceramente, porque se é proibido, é proibido. E se for em qualquer área social, tem que punir, tem que prender, seja maconha, seja cocaína, né? Agora, argumentar isso que os pobres e os pretos vão ser, né, mais penalizados do que os outros, eu acho que nós precisamos crescer, viu, Felipe? Sinceramente, como sociedade, nós precisamos crescer como sociedade civilizada. Claro que tem muitas outras coisas aí para melhorar, essa é uma delas e tal, mas você usar esse tipo de subterfúgio, esse tipo de argumento aí, me parece muito baixo, sendo que há uma questão muito maior. Uma droga ilícita, como o cigarro também é ilícito, como a bebida também é ilícita da mesma... Quer dizer, ilícita não, que é perigoso, o cigarro é perigoso, a bebida também é perigosa, só que são lícitas, né? Não são ilícitas como a maconha e como a cocaína. E por isso que a cocaína e a maconha estão nessa condição, porque são ilícitas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, preocupação essa semana pela questão da dengue. O governador Eduardo Leite fez o decreto de emergência, ou um decreto de atenção com relação à dengue, até para conseguir doses da vacina, da Qdenga, aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Até teve uma cidade do noroeste gaúcho que, aí já pela Covid, emitiu um decreto 15 dias sem baile e sem festa no município. Eu não me lembro o município agora, aqui no noroeste do estado, 4.700 habitantes. Eu também não me lembro, mas foi um município que proibiu eventos sociais. Agora me escapou o nome, mas por causa da quantidade de casos de Covid-19, o estado tem toda essa problemática aí da dengue ainda, e o governador Eduardo Leite emitiu aí um decreto aí emergencial, né, com relação à gravidade dos casos aqui no Rio Grande do Sul. Quem deveria tomar uma atitude dessa aí é Tenente Portela. Lá os casos são graves, lá Tenente Portela já morreram 4 esse ano, né? Dos 20 no estado, 4 são de Tenente Portela que perderam a vida por conta da dengue. Lá é uma epidemia e o prefeito lá não tomou essa medida. Esse prefeito, que também não lembro, viu, Felipe, de memória, qual é o município pequeno aí que tomou essa atitude, talvez ele tenha tomado essa atitude muito mais para ser o primeiro, para aparecer e tal, aquela coisa, mas quem necessitaria por questões de saúde, por questões sanitárias, é o prefeito de Tenente Portela, ou até mesmo o estado, né, como tal, deveria, se o prefeito lá não está tomando a medida cabível, que eu acho que deveria ser, né, uma intervenção um pouco mais contundente nessa questão, o próprio estado deveria, através da Secretaria de Saúde, tomar uma medida. Em algumas semanas atrás, o governador teve reunido, se eu não me engano, com a Secretaria de Saúde, porque o estado do Rio Grande do Sul ficou de fora dessa primeira leva de vacinas da dengue, e foi feito um pedido justamente pela situação do município de Tenente Portela, que a maioria dos casos, acho que mais da metade dos casos de dengue registrados, também são dessa região. De Covid, Felipe, é o município de Caibaté, 4.700 habitantes. É um nome indígena, né? Caibaté. E chamou atenção pela questão da Covid. Pela Covid. Por 15 dias foi proibido. Sem aglomeração. Já tem 80 casos de Covid no município de 4.000 habitantes. É considerável. É uma medida pelo qual eles estão tomando por lá. Enfim, Covid e dengue, a preocupação aqui no estado do Rio Grande do Sul também.
Mas a situação pior ainda é lá para cima, né, Felipe? De São Ah, Paulo, sim. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, então, é um problema sério. São Paulo, da mesma forma. Norte e Nordeste, não sei. Mas esses dois estados, Minas também tem problemas, não é tanto que nem São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Ali, a situação é grave e alguns críticos estão até, inclusive, requisitando, através do Ministério da Saúde, uma atuação mais eficiente, né, no sentido de buscar uma vacina e imunizar esse povo lá, da mesma forma que foi cobrado lá atrás com relação ao Covid-19 e às imunizações que deveriam chegar. Agora é uma questão de você negociar, né? A vacina da dengue, então, existe, daí tem que usar do teu argumento diplomático, né, para que efetivamente se consiga essa vacina e esses cidadãos aí possam ser imunizados. Jornalismo em Pauta, chegamos na reta final do programa. Antônio Sadi Ribas, domingo a recém começando, está lesionado ainda? Considerações finais. Valeu, Felipe. Obrigado. Foi um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, né? A gente está se recuperando-se da gripe aí, da afonia, né? Que eu quero aproveitar aqui para pedir desculpas também pela afonia, né? E também das questões de física, né? Com o meu calcanhar de Aquiles aqui. Então, muito obrigado, foi um privilégio. Bom final de semana e até semana que vem. Ao contrário do Aquiles, tu ainda está de pé, né? Apesar do Aquiles, estamos aí. Das notícias locais, a gente tem a questão ainda da PAI, que não recebeu o recurso por parte do governo do estado vindo do Fundeb, e é um assunto bastante delicado. É um pouco vergonha, né? me desculpe, Felipe, mas isso aí o estado está negligenciando, passou do limite, né? O quanto o estado está negligenciando nesse aspecto aí. O primeiro ato do Estado negativo nesse sentido foi de destituir lá os que É que o Estado ele é só o intermediário, ele é a ponte do recurso, né? E o recurso parou no meio da ponte. Exatamente. Tipo assim, faltou gasolina para chegar aqui. Porque o governo federal, e aí vai o elogio aí ao quem comanda lá o governo federal, está mandando o dinheiro até onde se sabe. Porque a parte que vem para o município está chegando. Agora o Estado, que chega no Estado e que aí o Estado deve repassar para os municípios, não está direto para as APAES, aliás, não está chegando. Isso é uma pouca vergonha do governo do Estado. Jéssica Gomes, obrigado pela participação. Considerações finais. Logo mais tem Inter. Logo mais tem Inter, Felipe. Obrigado. Obrigado, Dai, Sadia, aos nossos ouvintes. Lembrando que hoje também tem programação aqui na praça, né? Da Páscoa. É Vida verdade. E Luz. A partir, já começa agora de manhã, às 10 horas da manhã, vai até às 19, né? Às 10 tem a abertura dos estandes temáticos aqui na Praça Central. Também às 15 horas tem a abertura oficial do 6º Anime Talk, com desfile temático também de cosplayers, né? Também tem, às 16 horas tem DJ, música aí, também com os cosplayers. Concurso de cosplay nas categorias individual, família, cospobre e pet. Olha só que bacana. Esses nomes diferentes, né? E também às 18 horas tem show com uma banda aqui também, Old Democracy. Tudo aqui neste Velha domingão. Democracia, né? Velha Democracia, Carazinha traduzindo, aí, né? Não conheço a banda. Old Democracy. All Democracy. Evento de Páscoa em Nometoc neste sábado e domingo. Isso aí. Tem lá os super-heróis. Isso aí, Pra quem teve quer tirar ontem, uma foto também tem hoje. para criançada e família, o evento aqui no final de semana na Praça Central. Mais alguma coisa, Jéssica? Isso. Ponto Desejar final. um bom final de semana, né? Um bom restinho de domingo para todo mundo. Que o Inter vença hoje, né, Felipe? Essa é a expectativa. Expectativa aí. Daiane, considerações finais? Se lembrou de uma palhinha de Bruno e Barreto, pode cantar. Senão, deixa para a próxima Eu oportunidade. vou deixar para a próxima Então, tá oportunidade, Felipe. De qualquer forma, eu não vou fazer isso com os nossos ouvintes. Desejar um ótimo final de semana. Hoje à tarde, deixar o convite. Se o pessoal quiser comer um fly, vou estar vendendo flies na casinha dos holandeses. As etnias vão estar As comercializando. etnias vão estar hoje à tarde Sabe fazer fly? comercializando. Ou... Sei, é? fly eu sei fazer. Mas se faltar um... Traz Vai. uns pra nós da segunda, claro. né? Precisando uma hora Sim. dessa, a gente vende também. Quando quiserem, né? Então tá.
Um ótimo final de semana para todo mundo. Até o próximo programa. O filme tem um O filme. Eu vou deixar um filme que eu assisti essa semana, comentei com as meninas durante essa semana também. Eu assisti Donzela, da Netflix, que é um filme em que a princesa salva ela mesma. Então é um filme diferente de princesas. Vale assistir, está disponível na Netflix. A dica então é Donzela. Tá certo. Mandar um abraço para o nosso colega de trabalho, Flávio Nais, que está nos ouvindo nesta manhã de domingo. Um abraço para o Flávio. Sempre acordando cedo, né? Isso o seu mesmo. Flávio, para acompanhar a gente. Flávio acorda às 4 para trabalhar e aos domingos acorda às 6, que já é tarde. É para acompanhar a gente, né, Felipe? Isso mesmo. Obrigado ao Gustavo na técnica. Esse foi o Jornalismo em Pauta. Para estar evolução constante. Até o próximo domingo. Tchau!